A gente tinha combinado antes que o Gelson ia começar, mas ele ficou aqui parado, né? Parece então, o Clark Kent. O Clark Kent é tímido, né, cara? É o Clark Kent, né? Mas tudo está valendo, por favor, convidado. Então tá, eu sou Gelson Wischenfelder, graduado em filosofia. Que nome chique, né? Desculpa. Pô, sacanagem. Fazer o quê, né? Professor, né? Professor de filosofia. Atualmente eu estou fazendo meu pós-doutorado em educação, pesquisando as histórias em quadrinhos como um recurso socioemocional para trabalhar esse ambiente escolar, principalmente no campo da resiliência e desenvolvimento humano. Então venho pesquisando quadrinhos há uns 20 anos. Bom. Tem algumas publicações, os livros falando sobre isso. E pesquiso, né? Tenho grupos de pesquisa e tal, abordando esse tema. E feliz aqui para estar discutindo. Tem o pseudônimo também no canal. Tem. O nosso... Me chamam de Filósofos Quadrinhos. Filósofos Quadrinhos, né? Porque o pessoal não consegue falar Wischenfelder. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Eu também concordo. E é nosso colega de cabine, no cabineiro, né? Isso. Nosso colega de cabines, é. Vamos fazer um ano aí. E eu um dos caras que mais publica conteúdo ali, né? Direto, é. Toda semana tu Coisa tem de qualidade, texto, né? Eu tô praticamente todo dia. Todo dia, não, é bastante não, coisa, não, né? produz, né? Claro, toda semana o normal é a gente. Todo dia tu coloca alguma coisa nova ali, isso é muito legal. E hoje ele é nosso convidado do Cinema de Peso, né? O Filósofos Quadrinhos, né? E hoje nós vamos, e já como a tradição do programa, quem participa do programa escolhe o filme, né? E qual o filme que foi escolhido que nós vamos debater hoje? O melhor filme de super-heróis, né? Superman, o filme. De 1978, né? Isso. Não, e o Gelson trouxe uma característica, uma coincidência super bacana, que hoje Na é gravação, aniversário né? do homem, né, cara? Hoje, no dia da gravação. 18 de abril. 18 de abril. 18 de abril, o Superman tá completando 85 É a primeira vez anos. que ele foi ao mundo em E forte tá quadrinhos, inteirinho né? ainda, né, tia? Tá. bonitinho. Tá bem, né? O cara criou a importância disso, né? Porque além de ser o primeiro super-herói, é o primeiro a criar um dos gêneros de quadrinhos que faz a indústria de quadrinhos a nascer, que é o gênero de superaventura. E o quanto isso impactou bastante na cultura. Sim. E também na economia. Não podemos Não, claro. deixar de falar isso, porque se criou uma indústria de entretenimento. nova, né, tia? E na autoestima do americano, no norte-americano também, do estadunidense também, tu acha que não criou também? Sim, porque na cultura norte-americana nós temos essa questão do herói. Né? É uma figura mitológica na história norte-americana. Sim. É uma Em busca de heróis, né? Isso. E heróis, assim, lone rider, assim, sempre o cara sozinho, isso. né, e tal, né? E veio ali a aventura nos quadrinhos, que muitos vieram da adaptação da literatura, né? Se a gente olhar o Tarzan, né? Ele vai para os quadrinhos, mas é uma adaptação. Do Edward Rice Burroughs. Sim. Adaptação de livro e tal. E então, a partir dali, esse gênero de aventura começa a ganhar um destaque, principalmente para o público infanto-juvenil. Juvenil, né? E aí vem outros adolescentes e trazem, né, essa questão. Também Cruzeiro de Chute 38, né? O Superman é 38. Falando de depressão, né? As pessoas precisavam de escape, né? Sim, também, né? aí tem uma questão bem interessante que a gente vai falar do que são as superaventuras, diferente das aventuras, né? Que as aventuras a gente não vai olhar o aspecto humano do personagem, né? Principalmente o alter ego, a gente não vai ver. Na superaventura a gente vai trazer essa questão. Então ele começa a ser transformado as histórias num novo mito. Que até então, né, tirando o povo norte-americano, que tem essa questão, né, de vivenciar muito a cultura histórica dos seus heróis, faltava uma mitologia. Aquela jornada do herói que Campbell vai estar escrevendo, né, principalmente para George Lucas, para ser colocado na trilogia inicial de Star Wars, aquela questão da queda, do chamado, da queda do indivíduo, de se levantar, a questão de resiliências, né, o chamado para a aventura, o preparo. Então toda essa jornada do herói, que hoje em dia a gente escuta muito na psicologia, todo mundo fala da jornada do herói, mas não olha a questão do mito. Tá? E isso está presente, então tu vai trabalhar essa questão antropológica, o indivíduo como pano de fundo, tendo superpoderes, e o que eu faço com esses superpoderes. Então trabalho uma questão psicológica, social, humana, filosófica, e no caso do Superman, principalmente na questão teológica. Também, né? Até que quando nós vamos falar do filme, até nós estávamos debatendo sobre isso aí, né? Essa questão
Tu falou, a tua questão judaica, né? Tu falou. Mas antes de cortando o nosso filósofo, o Chico tem que dar nosso youtuber preferido, vai falar sobre o cinema de peso aqui e vai dar aquelas dicas pra todo mundo que assiste o canal aí. Tudo bom, pessoal? Então, Chico Isidro, Lauro Arreg, nosso secretário. Quero ver acertar o sobrenome do convidado, segue. Vichelder. Acertou. E Criba Aquino. Ele é o cara mais chato. É. Se tu fala que teve filme do Alexandre Dumas, segunda vez que ele Dumas. fala. Alexandre Dumas. Dimar. Já- Pior ainda, pior ainda. Te xinga, viu? Tá. E estamos aqui com um dos quadrinhos para o programa sobre Superman, o filme de 1978. É. Mas antes de de começar aqui a falar sobre o filme, debater, eu vou pedir você lá no canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque isso é muito importante pra gente, né? Pro nosso crescimento do canal. Vai ficar ali embaixo. Hein? Sim, a gente só convida ele de novo se depois do programa dele explodir de inscritos, Claro, de visualização. é. Senão não tem volta, inscritos, né? Eles vão ter que dar uma propaganda boa, né? tal. E além de tudo, Já De graça, de Já graça vá. ninguém vem aqui, velho. Claro. E além de tudo, né, você participando do canal, você concorre às nossas promoções, né, que são com o nosso patrocinador querido lá do Woodstock, o Carlão, ali na Lima e Silva. 35. Cotovelo cultural da Cara, cidade. uma loja assim, que é cultura pop, assim. Já foi lá? Eu já ouvi falar, mas Ah, nunca fui. cara, Lá, é muito agora bacana. não sai mais. Tu vai ganhar um brinde Vai ganhar, vai ganhar. aqui do programa, que é patrocinado pelo Woodstock. Nosso amigo Carlão. Isso. Então, pessoal, dizendo essas considerações iniciais, partimos para Superman, o filme com Marlon Brando, Christopher Reeve, Margot Kidder, Agora aqui é o Gene Hackman. Gene Hackman. Uma turma boa, né? E sabe que tu falou que tá fazendo aniversário do Superman no dia de hoje, que o programa tá gravado e tal. Mas o filme também é 40 anos depois, então, é 38, 40... Não, é 50 anos depois. 50 anos depois. Fizeram quase 50 uma anos. homenagem de 50 anos. Eles queriam fazer no dia do aniversário, que estreasse até em maio, né? Só que deu tanto atraso, né? Eles ficaram 2 anos gravando o filme, né? E sabe que uma curiosidade que eu tava falando agora, voltando pro Superman do filme, o filme ele foi em 74 que eles começaram a pensar em fazer o filme, né? Eram uns produtores europeus, né? E daí os caras sempre pensaram assim, chegaram pros diretores da Warner, né? Por que a Warner nunca fez um filme de super-herói? Porque eles tinham na ideia que filme de super-herói era uma chacota, por causa do Batman, né? Por causa do Batman dos anos 60. Bem a Daí eles meia. pensaram, não, cara, eles tinham aquela ideia, pra eles vai ser um pão, aquela coisa assim. o Adam Como West, nós vamos né? fazer quadrinhos? Teve um filme. E como Teve um filme. Não, tipo, o seriado estragou a ideia da Warner de fazer um filme de quadrinhos. Sim, Achar que isso é uma coisa muito É que cascateira. teve né? o seriado e teve o filme Teve também. o filme, Teve o filme. Com todos os vilões Que ali. tem os vilões, foi um filme É. trash total. Aham. Eu curti, cara. Eu gosto, ok? Não, eu também tive essa. Sabe onde eu vi esse filme? Eu vi na Avenida. Eu tenho DVD esse filme. Ah, eu curti muito o seriado na época. Eu também. Tem DVD. Tem a famosa cena da bomba, a cena do repelente de tubarão. No final eles somem, os caras da ONU somem. Não, tipo, da ONU somem, né, e tal, né? Isso. Não, mas voltando. Pro Superman, daí tá, a concepção foi essa, como é que nós vamos fazer o que fazer um filme sobre super-homem se super-herói é uma coisa de criança, em primeiro lugar, né? Ele tinha essa ideia que os Estados Unidos dos anos 70, vou combinar, eram Estados Unidos diferentes, nos Estados Unidos, Vietnã, Estados Unidos vivia aquele momento pesado da história, no cinema americano, eu falo americano, estadunidense, né? Como fala, Crise econômica, crise, do petróleo. e era um novo cinema, era um cinema melancólico, amargurado, eram filmes pesados, né, e tal, que Estranho no Ninho, Chinatown, isso na real já tinha o Star Wars já tinha meio quebrado essa banca, né, em 78, mas em 74 pensar no filme super-herói era quase uma loucura, né, não ia dar certo, né, era antes do Tubarão, né. E daí os caras pensaram, não, nós vamos fazer um filme, né? Só que nós vamos pegar os melhores, né? E esses europeus tinham dinheiro. Até tem o nome dos caras aqui, que era o Pierre Spengler e o Alexandre e Eli Spelden, que era um pai e uma filha húngara, né? E eles pensaram que nós temos dinheiro. E quem que eles contrataram para fazer o roteiro do filme? O Mário Puzo, né? O Mário Puzo. Só que tem uma curiosidade do Mário Puzo, até antes de deixar o Mário Puzo escreveu o Poderoso Chefão. Ele escreveu um roteiro de 550 páginas, cara. Só que era um péssimo roteiro, segundo os caras falaram. Daí eles começaram a adaptar, pegaram mais 4 mãos para adaptar, porque na verdade era totalmente camp o negócio. O Superman encontrar com o Kojak, sabe, a Nova York era totalmente... ele tinha esse ranço meio dos anos 60 e nos anos 70, né?
E daí, tem uma lenda, existe uma lenda que o cara que escreveu o roteiro foi o Mankiewicz, o Tom Mankiewicz. Ele acabou, fez o último roteiro. Não tem uma página do Mário Puzo. Só que o Mário Puzo ganhou $300 mil para fazer esse roteiro e ganhou 5% sobre os lucros do filme. E não valeu nada, só que ele foi contratado, né? Foi contratado. Saiu no... Mas é só pra dizer assim, essa história, eu descobri esse tempo que o Mário Puzo, o roteiro do Mário Puzo, mas disse que a história dele, o roteiro foi totalmente adaptado e praticamente não sobrou nada, porque disse que era muito ruim pro filme. Diferente. Foi completamente diferente. Até o primeiro que ia fazer era o Guy Hamilton, que era o diretor dos filmes do James Bond, né? Ia ser gravado na Itália, né, e tal, só que foi horrível, dava tudo errado, né? Mas aí então, voltando pro nosso convidado, por que tu escolheu o Superman de 78? Cara, a gente tava conversando quando a gente tava vindo pra cá, que pra mim é o melhor filme de super-herói. Declaração boa. Eu acabei olhando hoje de manhã, né, novamente o filme pra vir pra cá, me preparar melhor pra essa gravação. Aqui são feras, né? Tem que estar nas alturas aqui, né? Senhor de peso, né? O Incrível, por exemplo, o Superman de 2006. Que, sabe, eles contaram na outra semana, era para ver Assim Caminha... Assim é um passo da eternidade. Era Um Passo da Eternidade. assistir a Um Passo da Eternidade. Eu assisti Assim Caminha a Humanidade. Ele só trocou já tinha visto os trocadilhos. Mas rima, pelo menos. Mas também um outro aqui, era a Paixão de Cristo, ele viu a Última Tentação de Cristo. Então tá. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Você, tudo a ver. Mas ó, ele acertou o filme que ele escolheu, pelo menos. É uma honra, né? Segue destrinchando aí. Então, eu peguei hoje de manhã, então eu vi que tinha a versão estendida, porque na HBO tá com uma comemoração dos 85 anos do Superman nessa semana, então estão trazendo os vários documentários, séries, cinema, então... 3 horas, eu assisti praticamente quase 3 horas. Eu vi 3 horas. Eu vi 2 horas e meia. E, cara, tem bastante cenas bacanas, assim, mas nada que modifica o clássico que é o filme. Sim. Mesmo sendo pra época, né, os efeitos especiais achei muito bacana. Lógico que a gente... Eu acho que são espetaculares. Talvez um adolescente olhando hoje vai achar... Mas, cara, é difícil achar furo, cara. A não ser aquela coisa assim, tipo, muito visual, né? Isso. Só que assim, tipo, os cabos que foram pintados, tudo. Aquilo foi uma coisa de artesão, né, cara? E é pré-CGI, né? Porque é que a gurizada não sabe o que era fazer cinema naquela... Era uma máquina era marceneiro, era alpinista, era um monte de gente envolvida, né, cara? Eu gostei muito, revendo, que não tem cena de luta, né? Não tem, esse não tem. Só dois. Porque o cena de luta de super-herói atualmente, você não consegue ver quem tá brigando com quem. As cenas são escuras. Sim. Né? Então ele não tem cena de luta. E outra, né? O que eles estavam preocupados também que o filme ia ser algo para criança, porque se tem, infelizmente ainda se tem. Isso é uma ideia que super-heróis é algo para criança e não é. E teve uma cena só de violência, que é o Superman que pega o Lex Luthor, levanta ele e joga em cima de um sofá. E também tem a morte de um policial, só que não aparece não aqui, aparece, nota que ele morreu, né? Joga o chapéuzinho, né? Tu precisa prestar muita atenção para entender e tal. E quando eu assisti isso lá nos meados dos anos 80, porque eu nasci 2 anos depois do filme, e eu me lembro que eu não me lembro dessa cena. Não me lembrava dessa cena, porque também foi... Tinha que pegar muitos os detalhes. Eu assisti, eu acho que umas 7 ou 8 vezes já esse filme. Já escrevi artigo científico sobre o filme também, então é um filme que eu gosto muito de super-heróis, porque pra mim é um clássico. Depois tu vai ver as séries e os outros filmes de super-heróis, principalmente dentro do universo do Superman, sempre vai ter uma homenagem a esse uma filme. referência, né? Sempre uma referência. Verdade. A trilha sonora é um espetáculo, né? Tu consegue escutar, tu vai lembrar o Superman, tu vai ver o novo filme, tu tá esperando essa trilha. E o filme, ele mostra a origem do Superman, começa com a origem. Sim. E aquela coisa cientista que não tinha pressa, né? Tu pode contar toda a história do Marlon Brando, que é o pai, né? Sim, a história de Krypton. Isso, que é a história de Krypton, nos né? quadrinhos. Não, se eu não me engano, até 78 não tinha algo falando muito sobre Krypton. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, não vou lembrar aqui as eu li muito Super-Homem dos anos 70, 80, só que eu não me lembro também depois de... eu não vou lembrar, mas assim, eu acredito que depois do filme começaram a dar mais destaque a Krypton.
E tu falou do... mais ou menos nós só que- falamos de Krypton. Te lembra que os quadrinhos chegou a ter o cachorro, né? O Krypton, Cripto, E né? agora os pets, né? Super que tem Pets aqui. também é maravilhoso. É muito legal o filme. Mas e aí, Não, e mas aí só o boa. filme, assim, ele é um filme que ele não tem pressa pra nada. Ele, Sim. Toda. E dá toda aquela primeira parte é toda pomposa em Krypton. E Krypton Isso, parecia uma peça de teatro inglesa, né? Porque Isso, Krypton é um inglês perfeito, né? Shakespeare puro, né? O Marlon Brando, né? Que ele que é o nosso. Eu vou falar, quero que a pessoa cuidar do Marlon Brando. Marlon Brando, eles pensaram, precisamos também de um ator legal. Eu tava falando pro Kliba ontem. Daí chegou, eu vi uma entrevista do Marlon Brando muito boa, que é o Marlon Brando, assim, em 82. Daí, tá, mas Marlon Brando, tu ganhou 3.700.000 pra ficar, pra ter meia hora de participação no filme, e na época não foi nem meia hora, era menos, né? Essa estendida que tem meia hora. E pra tu ficar, isso Isso que eu ia te falar, eu não vi estendida. Quando tu falou meia hora, eu disse, pô, mas parecia uns 8 Não minutos. tem muita coisa que mude, cara, não tem muita coisa que mude. Daí chegou assim, aquele jeitão dele, olha, quando tu vai vender um carro, tu dá o preço. Daí assim, tipo, quanto é que tu quer pelo carro? Daí, quanto quer? E eu cheguei pros caras, quero 3.700.000. Eles, sim, quando é que a gente assina onde? Eu quis dar meu preço, eles pagaram. Só que eu falei pra eles, eu só tinha 11 dias pra gravar. Gravei em 11 dias. Eu não, né? Porque ele fatura esses 3 milhões e meio com o Superman e na mesma época que tinha faturado quanto para fazer o Apocalipse, né? Também, né? Ele ganhou muita grana naqueles dias. E né? só pra fazer. E a tal da história, se não fosse nos 11 dias, ele ia embora. Que nem faz tempo. Sim, É um claro, profissional, ele ia embora, fodeu, exatamente, né? Sabe? Mas ali eu me lembro, eu fui no cinema ver, eu sou de 70. Tu viu fui no ver o cinema? filme. Tu viu no cinema Eu não vi o no Superman cinema. no filme? O filme é de 78. Passou no Brasil. Eu vi no Ele estreou cinema. no mundo. 80, mundialmente, eu acho, né? Não, em 80 ele devia estar dando aqui, porque ele estreou em dezembro de 78 nos Estados Unidos. O Brasil passou em 79, 80. Porque eu tinha uns 10 anos. Cara, me chocou muito o negócio assim do filme acabar com um fim. Sim. Iniciar com um fim de uma civilização. Sim. E com a certeza daqueles pais que eles estavam salvando o futuro, né, cara? Cara, fala de vários temas ali, o início. Falando em início, tem uma questão que me chamou muito a atenção. É um período onde, até mesmo nos Estados Unidos, se falava muito mal da influência ainda dos quadrinhos, graças a um psicólogo chamado Werther. Estava ainda impactando muito um livro chamado Sedução do Inocente. Hoje se sabe que é um livro que não tem nenhum estudo científico em cima disso, Sim. caiu sob terra, mas na década de 70 isso estava muito forte ainda nos Estados Unidos. E começa como? Com um quadrinho, né, a Action Comics, não a Action Comics do Superman, Que é mago. né, e começa a criança narrando o início da história do que era os Estados Unidos e abrindo o quadrinho. Sim. E a partir dali, a câmera vai, né, à busca de Krypton. Cara, aquilo ali ficou muito poético pra mim, que pesquisa quadrinhos, Sim. porque eu comecei a olhar, cara, Eles deram uma tirada. eles deram uma tirada dizendo assim, olha a importância disso. E depois é o filme que ensinou o homem a voar, né, que tem esse lema. O cartaz era assim, você acredita que o homem pode voar, Isso. né? E, cara, ele deixou muita gente instigada, porque esse cartaz eles botavam nos Estados Unidos, assim, tipo, em postes e tal. E ninguém imaginava como ia fazer o homem voar, porque os filmes antigamente eram toscos, né? E aparecia a cordinha, aparecia aquela coisa. Isso me lembrou só pra. Lembra que os quadrinhos tinha nos anos 70 no Brasil, né? Que tu pegava. É um homem, é um pássaro, é um. Um avião. É um avião. Não, Superman. Não, é o Superman. E eu achei legal, assim, porque se tu pegar a Action Comics número 1, tem várias cenas do filme, cara, que é uma cópia, né? Tu vê os quadros ali, o Clark Kent, adolescente, correndo atrás do trem, né? Da locomotiva. Da locomotiva. Isso, Ele tem assim, não falam mais veloz que uma locomotiva, mas tem lá, sabe? Então tem todas essas questões assim que historicamente se trazia dentro do quadrinho do Superman, está no filme e não precisava ser narrado, né? Então foi uma outra forma de apresentar. Então, falando ali da questão do início, né? Tem uma abordagem das questões éticas de respeito a uma lei contra tiranos. Então tem uma crítica, né, que se tu vai olhar o Superman 2, que vai ter... É uma continuação perfeita daquilo ali. Os dois foram gravados ao mesmo tempo, né? Os vilões Isso, são... o Zod ali. Isso. Cara, é muito bom ali.
vai falar um pouquinho sobre tirania, já vai dar um toque assim de uma pitada do que, se tu olhar o que está acontecendo no mundo, guerra do Vietnã, né, a cortina de ferro, né, os conflitos, Soviética, a Guerra Fria estava no auge ainda, já estava indo, né, ruindo, mas estava ali os conflitos, então tem ali uma pitada de crítica, percebendo ali. E tem uma outra questão que é bacana, que hoje se fala muito, principalmente depois daquele lançamento do livro, Os Últimos Dias de Krypton, a questão ecológica. A eclosão do planeta foi o quê? De mau uso dos recursos. É falado isso de uma forma... Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado pós-pandemia, que a gente vê do negacionismo dos cientistas, né? E o embate de ideias dos cientistas, né? Isso, Uma coisa que, tipo, antes da pandemia a gente não pensava muito nisso aí, né? Daí você via como tinha o Trevor Howard, que é o primo do Coisa, que é o baita ator, né? Que faz o papel do primo do pai é Kal-El, né? Não, Jor-El Kal-El, Super-Homem. Depois tem uma coisa sobre o Kal-El. O Jor-El, daí, tipo, ele fala que não vai acontecer. Daí tinha uma cientista super famosa, super conhecida lá também, que é uma atriz famosa, que eu esqueci o nome dela. E eles falam que não é bem assim, que ele diz que é 30 dias, né? E ninguém acredita, lembra até o filme até do Cometa ali, do Leonardo DiCaprio, que deu na Netflix, agora não vai pra cima, né, e tal, né? Eu não julgo teus métodos, mas sim teus resultados. E uma coisa, e outra coisa, a cripto era toda de cristais, né? Era uma coisa assim, parecia uma coisa de gelo, era gelado o negócio, né? E era uma super civilização, né? Super civilização. E aí tem todas umas questões assim da valorização do conhecimento. Também é um aspecto que eu achei isso bem importante, que isso traz no filme, nos quadrinhos não trazia tanto. Também que a preocupação do Jor-El era passar esse conhecimento, né, para o filho, e quando ele escolhe a Terra, ele mostra assim, não, a Terra vai ser o lugar onde ele poderá se desenvolver, não só fisicamente. Ele fala isso, cara, isso é demais, cara. Não, o texto é muito bom, né? O texto assim, é muito bom, cara. Se tu pegar, fazer análise, né, de parte a parte das falas, tem um aprofundamento ali, que muitas vezes aquilo é passado tão rápido, a gente não percebe. Então, assim, tem umas coisas bem interessantes. Ali quando ele manda, tem essa questão do sacrifício também, né? Que na versão estendida tem um pouquinho a mais do que o filme normal. A questão do sacrifício de, não, ok, tudo bem, eu vou seguir as regras de vocês, mas meu filho... eu vou salvar. E tem toda uma questão de paternidade, tem uma questão de orfanidade depois, que ele é um órfão. Lógico que isso depois em outras séries vai ser debatido mais. Até isso, e a viagem dele no tempo, né, como é no espaço, Inside Krypton, essa viagem não dura um ano, meses, dura anos, né? São décadas. Décadas. Chega a ser, até quando ele fala, quando ele vai para o Ártico, né, que é a Galeria dos Campos. E aí aquela coisa do tempo que passaram milhares de anos, né? Você está me vendo agora, eu sou seu pai, passaram milhares de anos. Desde a explosão de Krypton. Se você está ouvindo isso aqui, eu já morri não sei quanto tempo. Isso, o bacana é que desde que ele tá... Eu sou chato de cortar. Ele fala esse negócio da ecologia, que ele fala que se nós tivéssemos feito escolhas certas, eu estaria te abraçando, meu filho, ele fala uma hora, né? Exatamente. E aí aparece aquela questão, são algumas questões fotográficas ali que é muito bacana, que aparece o Superman, né? Com os braços estendidos, tipo, eu gostaria que você estivesse aqui, deixa eu abraçar. Isso é bacana. E ele fala muito dessa questão de, eu quero te passar conhecimento, e ele passa verdadeiramente, né? Porque se tu olhar a cena da estrela, que é a nave, né? Depois a gente comenta na cena de Belém, quando ele tá lá, ele tá passando todo o conhecimento, né, de 28 galáxias. Ele tá narrando galáxias, 28, o conhecimento de 28 galáxias. Cara, é uma cidade muito mais cara, é muito avançado. Daí tu pensa assim, o Superman, tem uma cena no filme, né, que o Lex Luthor fala assim, o cérebro vence a força, os músculos. Cara, eu fiquei questionando, o Superman é extremamente inteligente. Sim, também, é verdade. Porque a concepção moral dele, ele sabe o que é o certo a fazer. E tu precisa ter um preparo. Eu sou da filosofia para discutir ética e o filme traz muito dessas questões. Cara, tu precisa ter uma sapiência muito avançada para pensar o todo. E já diria Tia May, né? Sim. Tia May outra coisa, Gelson, outra coisa que é o Tio Ben. O Tio Ben disse, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uma coisa que o Jor-El ele fala, né? Ele fala
durante o julgamento, né? Que uma coisa que me pegou assim, cara, eles são o quê? Eles vivem no planeta Krypton, né? Sim. Eles não são humanos, ou são humanos? Não, são kryptonianos. São Sim, kryptonianos, aí ele fala, São alienígenas ele pra nós. fala, nós temos que pensar na nossa humanidade. Aí tem uma questão, né? Humanidade, né? São conceitos de estar vivo. A gente traz isso porque nós somos humanos, hein? Sim, né? sim, Então, claro. E talvez é por causa da dublagem. lá na Não tua, foi. lá Mas no não, teu não digo que tenha sido um erro. Só que é uma coisa que a gente. Que humanidade é pensar no coletivo. Isso que eu penso. Isso é um julgamento que ele fala. Olha, você pensa na sua humanidade e vocês não. Isso essa coisa que eu pensei. Ele está falando da humanidade, a questão do comum, do coletivo. Que um deles é o Terence Stamp, né? Que é o Coronel Zod, né? Acho que era o General Zod. Né? Que um dia foi considerado o homem mais lindo do mundo. Nos anos Olha, 60. Verdade. Tu sabe que tu colocou teorema. ali até questões teológicas. O Salvador que veio do céu, então, tia. Então, Sim, também. Se a gente olhar a criação do Superman, ele tem várias características judaica-cristã, principalmente judaicas, por quê? Os criadores... Já que Siegel e o... São judeus, são filhos de imigrantes, né? Então o Superman tem toda essa questão, né? De migração, sofreram preconceitos, né? Também que eles sofreram muito nas mãos... Jerry Siegel. Isso. Jerry Siegel. O Jerry Siegel e o Schuster. Eles sofreram preconceitos... Antissemitismo, né? Antissemitas, né? Muito forte. Já teve isso vindo pra América antes da Segunda Guerra, provavelmente. Sim, já estavam fazendo guerra. Já vieram fugidos. Já Muitas vezes quando a gente fala em judaísmo, perseguição aos judeus, a gente fala Segunda Guerra Mundial. Cara, não. Isso existe. A gente fala do violino no telhado. Não, os pogroms da antiga Rússia, né, do Império do Czarismo, né? Eles vinham pra... Até mesmo a diáspora deles é de 2 mil tantas colônias anos. judaicas em Passo Fundo, que vieram gente que vinha fugindo da Lituânia, vinha fugindo da Bielorrússia, de tudo de perseguições judaicas. Diga porque eles foram lá fazer bezerro de ouro em vez de seguir as 10 claro, mas daí em vez de 40 dias levaram 40 anos para chegar na Terra. Que nunca chegaram, na verdade, até hoje, né, cara? Tem uma história do Superman nos quadrinhos que vai tratar bem essa questão de 40 mil anos, não sei o que. Agora eu não me lembro a história em si, mas eu me lembro dessa simbologia dos 40 mil anos. Tem os 40 anos judaicos e tal. Então, os criadores eram judeus. Eles trouxeram todas as suas frustrações de adolescência. A gente não pode esquecer, um tinha 16, outro tinha 18. Isso, o Superman. Escreveram Era já os 30 anos. Não sabia disso, cara. Eles trouxeram todas as frustrações. Era adolescente, deles, eram adolescentes. Pra hoje seria adolescente. Porque se tu olhar o primeiro quadrinho, o primeiro vilão... É hoje. O primeiro vilão era um cara da área imobiliária que explorava as pessoas nessas casas ilegais, né, onde moravam esses imigrantes. E isso tá no primeiro quadrinho do Superman. Tá lá. E tem uma outra questão que tem muito da cultura judaica, né, que é a criação dos totens, né, os monstros e o quanto a história judaica é muito narrativa. Né? Então, eles trouxeram muito disso, né, dentro do Superman. Se a gente olhar a palavra Kal-El, né, é a casa de El, né, El do hebraico significa Deus. Cara, é o Deus. No hebraico antigo. Kal, né, é vontade ou força. Então tem vontade de Deus, né, ou força de Deus, ou força divina. Então, a gente pode traduzir assim, Kalel. Então, assim, já está toda uma questão ali judaica presente. Outra, né, aquele que vem dos céus para nos salvar. É o Cristo judaico. É o Cristo judaico, né, que traz, além de ter forças, que se a gente olhar para a história bíblica, né, se olhar o Torá mesmo, a força de rei Davi, a sabedoria do rei Salomão. Esse é o Cristo que vai ser reencarnado por os judeus. Os judeus. E é a figura do Superman. É um cara sábio que o filme traz muito bem essas questões, a construção da sabedoria, que ele fica 3 anos com o pai dele lá estudando, porque ele entra com 18 anos, e depois tem uma cena que ele pergunta, que a
A Lois Lane pergunta assim, ele falou que tem 21. Então, assim, então são 3 anos. 3 anos isso, eu sou das humanas, gente. Peraí. Todos somos. Sou das humanas. E aí são 3 anos que ele fica na Fortaleza Solidão estudando. Fora quando ele era criança, quando ele veio, né, na sua nave, que o pai dele ficava passando conhecimento de 28 galáxias. E é um cara super forte por causa do nosso Sol amarelo. O Sol amarelo, né? É o Que Sol dá amarelo. a força que ele não teria em Krypton, Isso, né? que ele não tem em Krypton, que transforma as células deles aqui. E eles trazem isso, né, essa figura messiânica, e eles criam uma nova mitologia para a cultura norte-americana. Hoje, uma mitologia para o mundo. Daqui uns anos, talvez as pessoas vão estar olhando os personagens, né, de Superaventura e dizer, são os novos mitos. Sim. Então, Ou são os mitos daquelas sim. pessoas. Porque a gente precisa, a gente vive graças aos mitos. Já diziam vários pesquisadores, mitólogos e tal. E se a gente olhar na nossa história, a gente sempre precisou de histórias, né, normativas ou, né, simbólicas para nos guiar. A gente vive disso. Formativamente, a gente é formado desde criança com histórias infantis. Se pegava lá as questões mitológicas religiosas, né? Depois os contos. O Chapeuzinho Vermelho também. Os contos, né, franceses. Não era contos para criança, eram contos para adultos. Mas só que tinha mas só que depois foram transferidos para a infância, né? Bela Adormecida. Então se pegou esses contos, né, franceses e germânicos, né, para a infância, que isso já foi no século XVIII, né? A escrita foi lá, um pouquinho antes. E até para falar sobre nacionalismo, então tem umas coisas ali bem adultas, né? Os irmãos Grimm, né, que pegaram e... Eu posso só pegaram. Só que eu quero falar... Só que o Gelson falou sobre o Kal-El, né? Sim. Do Super-Homem, né? Eu vou fazer um merchan aqui meu de 15 anos atrasado. Quando eu escrevi o primeiro livro, que o Clima já leu, né? Ela se quebrou. O nome do meu personagem, do personagem principal, se chama Kal-El. Por que eu escolhi? Porque eu sou fã do Super-Homem também. E outra coisa, é que o livro é um meia-culpa, né? As bobagens que eu fiz com a minha namorada que eu tive, que eu só cagava. Ela vai ver isso aqui. Aí não, mas ela já teve o livro, né? E eu tava sempre ausente pra ela, né? E eu coloquei assim, ela é tipo a Lois Lane, né? E o cara é o Kal-El, né? Mas porque ele tinha que estar lá, mas ele nunca estava lá para ajudá-la. Sim. Na hora que ela estava se ferrando, ela, cadê o Super-Homem? Né? Aí eu pensei, pá, o Super-Homem devia estar aqui, mas o Super-Homem não está. E eu batizei o personagem de Kal-El porque na cabeça dela era o Super-Homem, né? Que devia protegê-la do terror, da solidão. E o Super-Homem não está. Então, o filme traz isso também, a história do Superman traz essas questões também. Porém tem uma concepção ética em cima disso, né? O quanto o estar comigo também é abrir mão de mim, em prol dos outros. Tão bem que o Superman vai salvar todo mundo e por último vai salvar a Lois. E ele... Pra quem não é spoiler, né? Deixa eu só contar, a gente gosta muito de contar alguma coisa sobre de curiosidade do filme em si. Tá maravilhoso, eu acho ver um cara que realmente entende do riscado, né? Palavras, te ouvia muito bom. Só que eu queria te falar uma coisa, o diretor do filme é o Richard Donner, né, cara? O Richard Donner, tem uma história, vou contar 2 ou 3 histórias rapidinhas do filme, né? O Richard Donner disse que ele tá cagando. O Guy Hamilton foi extirpado do filme e tá cagando. E alguém ligou pra ele pegou o telefone na extensão do banheiro. Seguinte, tu quer dirigir um filme do Super-Homem dele? Ele tinha feito A Profecia, que foi um filme que ele tinha ganhado $100 mil pra Profecia. Deve ser fantástico. E daí, um dos maiores filmes de terror da história. E daí ele chegou, legal, vou fazer e tal, faço e tal. Quanto é que tu quer ganhar? Quanto é que tu quer? Daí nós queremos te pagar $1 milhão, pode ser? Dele, $1 milhão, ele disse que... Ele pegou a primeira coisa, ele pegou o papel higiênico, escreveu $1 milhão. Sim, vou ficar gravado aí, disse que levantou, lavou as mãos, levou as mãos e ligou pro esse roteirista dele, cara, eu vou ganhar $1 milhão pra fazer 2 filmes, que ele ia fazer o 1 e o 2, né? O 2 depois foi extirpado, a gente der tempo de conta. Daí o Richard Donner pegou essa bagaça pra fazer o homem voar, literalmente. Só que é bom a gente falar sobre o Christopher Reeve, né, cara? Porque eu acho que ele é
tecnicamente ele é a idealização do Super-Homem, né? Esse Super-Homem que tá na tua camisa, que não vai aparecer provavelmente, até ele hoje, é a cara dele. Até hoje, por exemplo, tu pega, eu tenho alguns amigos que são grandão que usam óculos, né? Meio que alemão, assim, alemão, né? O cara, pô, olha ali, o Super-Homem, né? O Clark Kent, né? O Clark, tem um amigo eu não do quero Rock, jogar o agora Clark. fria. O Christopher Reeve se sentiu amaldiçoado com o peso do personagem? Eu acho que sim. Se sentiu, né, cara? Sim, então Ele não conseguiu nunca mais sair dele, né? Muitos Ele fez Cara, Em algum lugar do passado que é maravilhoso. Não, claro, é um filme bonito, né? Tá, mas tem muitos atores Mas, que muitos atores pós-Superman, né, são 4 filmes, começaram a existir, a fazer filmes de super-heróis porque eles não queriam ficar marcados o resto da vida, o resto da vida com o personagem. O que aconteceu com ele? Ele é um ótimo ator, que ele vem do teatro, né? Sim, tem teatro. E ele... E fez uma série de televisão na época também, ele tava fazendo uma peça com a Catherine Hepburn, que não era pouca merda, não combinava, o cara ele era um bom ator de teatro, tanto é que ele é um cara que ele atua... de Oscar, né? E ele tava fazendo, só que eu sempre gosto de fazer esse exercício, vocês já imaginaram o Robert Redford ou o Paul Newman sendo Super-Homem? Eles foram os fichão. Não dá. E eles odiaram que era filme de criança, não fizeram. Daí vocês imaginaram o Charles Bronson, cara. Tava na lista do Richard Donner. Imagina, cara. E o Stallone também. O Stallone, cara, dá pra pensar que era forte, né? Não dá. Mas só que acho que atuando não ia dar certo. Mas eram tudo ficha E única. Nicolas Cage, cara. Sério que ele foi também? Não, mas ele tinha 14 anos, eu acho, né? E tal, né? Que não. Mas eu acho que pra mim ele virou o protótipo. Ele era um cara magro, na verdade, ele era um cara muito forte, né? Também que depois desse filme, tanto na série que saiu Aquelas Aventuras do Superman... Teve o Smallville, ele participa do Smallville também. Smallville, ele como cientista paraplégico. Isso, o cara que consegue ler kryptoniano, né? Cara, Smallville e outra, né? Smallville é a primeira série de super-heróis a chegar a mais de 8 temporadas, né? Chegou a 10 temporadas e fez um sucesso grandioso. Eu larguei Smallville quando o nosso querido Clark Kent não crescia. O cara tava... Deus, chega, né? Chega. Filho, tu já tá com 30 de idade e tu tá no ensino médio. As últimas 2 temporadas salvaram muito, mas teve ali depois da quinta. Isso, depois da quinta, eu sexta. Eu assisti toda, eu tenho todos os DVDs, eu sou fã de Smallville. Hoje nós temos essas séries graças a Smallville. E Lois Clark, tu gosta? Muito bom. O Smallville tinha aquela música tema que eu achava do caralho. Save Me, né? Que eu achava... É o nome da banda mesmo, eu não me lembro da banda agora. Rime Zero. Mas sabe que... Save Me! boa. Mas sabe do... Não, mas só pra... E na carona do Smallville vem Flash. Sim, vem o Arqueiro Verde. Vem Arqueiro Verde, Flash. Isso, E vários outros projetos pilotos. Isso, o Aquaman. Supergirl. Supergirl que eu vi umas 4 temporadas. Mas antes disso teve vários pilotos. Teve uma piloto da Mulher Maravilha, que era para se juntar ao universo, porque na última temporada, a Chloe... agora pra atual Mulher Maravilha. Desde a Linda Carter, os caras eram Da Linda Carter. Eu tô assistindo novamente, cara. Eu dava voltinha. E era pra ser uma atriz brasileira, ou com descendência brasileira, né? Fizeram um piloto, até assistir o Eu tinha piloto. medo daquele laço dela que fazia as pessoas falar a verdade, cara. Aquilo lá não podia existir. Eu não recordo assistir. Não tinha um avião, né? O avião invisível, né? Ela. É que a gente não viu, Só né? só na abertura. Isso aparecia, mas não Isso Uma coisa que eu tava vendo uma vez um documentário sobre o filme é que a Margot Kidder, que é a Lois Lane, que ela praticamente que deu o aval pro Christopher Reeve ser o Superman. Apesar que o primeiro teste que ela fez com ele, ela pensou, o quê? Esse magrelo vai ser o cara, né? E daí ela chegou, só que o que chamou atenção, que eu acho que é a característica do Super-Homem no filme, que ele é um cara, ele é forte, vulnerável e apaixonado, né, cara? Ele consegue, ele é vulnerável, né? E é completamente apaixonado tanto pela Terra quanto pela mulher, né? Depois até tem uma homenagem do Gilberto Gil, fiz pra ele, né? E também a questão, ao mesmo tempo, a força que ele tem, né? Ele consegue juntar, o Christopher Reeve passou isso aí pra ela. Ele falou, cara, ele é o perfeito. Um teste que eles fizeram, aquele texto do terraço, que é muito legal, aquela cena, né? Cara, uma cena poética. Aquela cena ali é poética. A versão estendida ficou melhor ainda. Claro. Então, assim,
E ali tem uma cena, logo após a cena do terraço, tem uma cena que tu mostra a expressão corporal do Christopher Reeve. Né? Porque as pessoas assim, como assim tu não consegue perceber que um é Clark Kent e o outro é o Superman? Cara, a gente não percebe vendo o filme, mas tem uma cena que quando, logo depois da cena do terraço, né, o Superman volta como o Clark Kent e a Lois sai e ele tá aqui agachado e ele se ergue, né, pensando como agora sou Superman. Cara, a expressão corporal dele muda de uma certa... Cara, muda de uma certa forma que tu vê assim, cara, que ator, velho. Que até o pé. Como é que eu não reconheci? Cara, é só óculos, tirou óculos. Cara, como é importante pra nós ouvirmos tudo isso, porque, cara, eu vou ir correndo ver o filme de novo, esse feriadão. Com todas as referências que tu tá trazendo, eu vi esse fim de semana. Eu vou ver de novo esse feriadão. Eu vou ficar enchendo o saco da minha mulher da Alice. Olha ali agora, olha ali o que o Jorge falou. E tu notou que o filme ele é dividido em três partes, né? A parte de Krypton, né? Sim. Que dá uma meia hora, 40... É a parte dos 3 milhões do Marlon Brando, né? Vamos falar sobre capitalismo, né? E também talento, né? Ele tinha esse poder pra isso, né? E daí depois tem a parte... Cenas lindas. E, cara, mas eu acho muito legal a parte de Smallville, né? Porque que é uma cidade bucólica dos anos 30, 40 nos Estados Unidos, com celeiros... Olha o carro do Green Ford. E tal, isso. Olha o carro. Parecia aqueles vinhos da ilha do John Ford, sabe? Sim, aquele carro, aquela planície, né? Tudo vazio, assim, de quilômetros. Sim, aquelas estradas sem fim, isso. assim, né? E o bacana disso é que isso se torna referência depois para séries e para os outros filmes do Superman. Né? Até a escolha dos atores, né? As pessoas faziam muita comparação com o Christopher. Tu olha a morte do Green Ford. Eu tô morrendo assim, cara. Ele sentiu a dor no braço e irradiou. Ele fez assim, puta. Ele ficou puta, mas ele... Daí a gente sabia que ele tinha problema no coração porque ele não podia trocar o pneu, né? Isso Aí faz aquele. Cara, que merda. Então, que merda. O filme tá muito redondo, porque assim, não aparece uma cena assim, tá, mas por que ele morreu? Não, já mostrou antes. Só pra detalhe, o Glenn Ford fez o Gilda, né? Não? Se não me engano, ele não fez o não me recordo. Aquelas coisas que você bota ali. Mas o ator. Não, um ator dos anos 40, 50. Ele fez o Falso Traidor, que é um filme que eu acho... E também. Não se sinta muito e a terceira parte é Metrópolis, né? Metrópolis que é Nova York. Não, é Nova York dos anos 70. Parece tanta liberdade quando o Super-Homem leva a Lois Lane pra voar, passa a tanta liberdade bem verde, né? Como era a cor. E a Nova York dos anos 70, né? E a Nova York dos anos 70, né? E outra, quando eu falei da Margot Kidder, né? Ela também, tipo, é muito legal. O jeito que o Super-Homem, ela se derrete por ele, né? Ela vira uma menininha, uma mocinha. E com o Clark, ela destrói Clark. Ela vira aquela super jornalista que chuta o balde. E o Clark sempre virando dela, né? É tipo, ela tem duas personalidades com ele. E outra coisa, a Margot Kidder, a gente fala do Christopher Reeve, ficou preso no papel. E ela também nunca conseguiu superar a Lois Lane. Ela menos ainda que ela nunca conseguiu superar, tanto que ela morreu em 2020. Morreu agora há pouco. 2020, durante a pandemia, né? E ela pirou, ela achava que era... Ela tinha operações, ela achava... Outra vez ela era internada porque ela usou uma paranoia. Uma lenda que o Christopher Reeve odiava ela. Também. Porque ele nunca achava uma caipira, a bota, assim, tipo, chama brega. E vocês acham a Margot Kidder bonita ou não? Ela é bonita. Quem ela lembra pra vocês? Quem assistiu Friends aí? A Courtney Cox, né? A Mônica, né? Lembra a Mônica, né? Mas aí tem uma questão também, uma outra curiosidade para ver pequenos detalhes nas cenas, a versão estendida. Eu não sei se isso tem na versão eu vou ver estendida. Normal. Tá na HBO? Estendida? Vou ver. Quando o Clark Kent aparece lá, adolescente, correndo no lado do trem, tem uma menininha que... fala. Daí ela passa assim, Lois Lane, fica quietinha aí. Isso, E ela tá lendo, né? Ela sacou. Ela tá lendo e uma lágrima Isso é. É a Lois Lane, eu pensei assim, cara... E o pai dela e a mãe dela. Filha, você imagina, você é muito boa. Não minta. Mas então, qual a diferença de idade dele seria, tecnicamente, falando, para uma idade terrestre? Eles tinham uns 14 quilos, né? Ele tinha mais, eu acho.
Ele tá no colegial ali, tá no 16. E ela devia estar 7. E ela uns 7 7, anos. Então em 78, tecnicamente, ela tinha quantos anos? Não, é que assim, que seria uma visão temporal. Ele fala que ele tem em torno de 21 anos. Fala, mas não ele é. fala, tem em torno de 21 anos. Cara, aquilo não tem Pensa idade, assim, né? Cara, se ele tem 21 anos, né, olhando ali o que é apresentado no filme. Claro, pensando nisso. Ela é mais jovem, ela deve ter uns 14, 15. Não devia ser, né? É isso. Na minha ideia, eu acho que ele tem 30 anos, mais ou menos, mas só que era quase um estagiário, né? E ela devia ter uns 23, 24, que não tem cara de 23, 24, nem aqui nem na China, né? Então, assim, mas é filme, né? Tem essas questões, isso, acho que é um dos pontinhos que eu fiquei assim... Que assim, tem um pulo, ele passa 3 anos no Ártico, né? Tá, e aí daqui a pouco ele aparece, ele vai pedir emprego, já consegue emprego, né? Sim, jornalista consegue emprego fácil, assim, né? Nos anos 70 acho que era, isso que é o pior. Mas é que os tem o porquê. Estados Unidos não precisa de formação. Que é o melhor, né? Mas tem o porquê. Não precisa de formação de jornalista. O Perry White fala o porquê. O Perry White, né? O Perry White fala o porquê. Que é um cara pelo... que me Jack atende Cooper. bem, com educação e não sei mais o que. Ele dá uma lista porque ele contratou o Clark Kent. Ele era jovem muito rápido, né? E ele fala bem Isso o é contrário pra pra Lois Lane, dizendo assim, assim, bem tipo, ele não fala bem ao contrário, mas assim, faz um contraponto do que é a Lois Lane. Sim. Né? Que a Lois Lane é o quê? Uma mulher empoderada. Que bate em frente com ele. Ela é muito empoderada pra época, muito empoderada. Ela é muito empoderada pra década de 70, mas ao mesmo tempo ela se torna a menininha quando tá perto do isso que eu falei, essa mudança de personalidade que ela tem. Mas tem uma questão muito interessante que ela fica questionando quando ela tá lá, aquela cena poética deles dois voando. Eles se encontram, eles já fazem entrevista com ele na sacada do apartamento dela em Nova York, típica, né? Daí ele convida ela pra voar, daí aquelas cenas, como eu sempre falo, mais emblemáticas, assim, a minha frase. Eu tenho inveja de jornalistas. Caraca, a jornalista ela trabalha no Daily Planet, né? Que aliás, Times, não sei, se tem terraço, o Daily Planet, né? Seria o New York Times, né? Helicóptero, né? É o New York Times. Mas depois eu quero falar da cena do helicóptero com vocês. E aí, planta diário do quê? Quem no Brasil, planta diário? É o Diário dos Associados? Cacete Planeta, né? Tá, Cacete Planeta, tá. Era planta diário. E que depois se juntou ao Cacete Popular para fundar. Isso. É o Cacete Planeta. Verdade. Até porque o diretor do Cacete Planeta era o nosso querido o mesmo editor do Daily Planet. Isso. O mesmo editor. Cara, como é que é o... Falou o White aí, o... Perry White, como é que é o nome? Perry White. Perry White. É o mesmo editor do jornal que não sabe, é o jornal humorístico sim, que surgiu nos anos 80 no Brasil, que deu origem ao Cacete Planeta, que passou na Globo nos anos 90, né? Isso, E só deixa eu te contar, e o trio de vilões, o filme, o que tu acha, assim? Que é o Ned Beat, que é o Otis, o Gene Hackman, que é o Lex Luthor, que é a maior mente criminosa do mundo, e a senhora que é Stetch Baker, né? Que tá muito bem no filme. Valérie Perrine. Daqui a pouco, lá no meio do filme, eu lembro. Deixa eu ver essa mulher aonde. Aí eu me lembro que ela participou do filme ela participou do Lenny, que é um filme com o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Que é do Bob Fosse. Bob Fosse, 4. Aí eu olhei assim, puxa, aí eu me lembro dela. Aí eu fui lá olhar no... Mas o que tu acha do trio de vilões, assim? Só antes de eu já falar do trio, que agora eu vou te cortar. Boa! Mas aqui é assim mesmo. Aqui a gente corta feito faca. Senão a gente ninguém fala. Naquela cena poética. Isso é cinema de peso, hein, pessoal? A gente falando ali da questão, né, da dupla personalidade da Lois Lane, tem um questionamento que ela faz, que eu acho que vai trazer um pouco mais o porquê ela está se comportando daquele jeito, que ela fica questionando na memória dela, nos pensamentos dela, se ele lê ou não lê pensamentos. Porque o quanto ela tá ali e tal, e ela é uma menina nas mãos de um deus. E aí tem uma relação bacana que isso traz muito nos quadrinhos, né? Quem que é o Superman? O Superman é um deus entre nós.
A DC inteira é assim, tirando o Esse Batman, é um né? deus, O Batman talvez é um semideus. O Deus é o mais Marvel, assim. É o maior detetive da Mas os da Marvel também Terra. são deuses, alguns X-Men. A DC é o nosso né? panteão grego. Não, o X-Men não é. Tá, mas é outra vida da Marvel, né? Interessante, Mas eu nunca tinha pensado é que nisso, não entra cara. naquela Todos são deuses, na safra semideuses, onde vier, deuses, né? né? Mas é que o X-Men é uma coisa Virou mais... duas coisas paralelas Desculpa aí, aqui. pessoal. Vamos parar, para tudo e O continua. boteco aqui tá bom. Não, né? eu comentei que é um panteão grego a DC, né? É verdade. Sim, é um panteão. Panteão Quando grego não, né? Quando a gente Porque- fala um panteão é um local onde tu pode cultuar várias culturas, né? E quando a gente fala panteão grego é meio estranho, porque o panteão é romano, né? Que Roma cria, porque Roma conquistou vários territórios e as pessoas poderiam cultuar os seus deuses Sim. nesse local, então Sim. tem um panteão. E sim, a DC é um panteão, porque ela trouxe muitas questões teológicas, tu pega Aquaman, Atlantis, Superman, a questão verdade. judaica, E o Batman. Shazam, né? Tem toda uma questão divindades gregas e hebraicas, não dá pra esquecer isso, também tem hebraicos ali. Depois o Adão Negro, deuses egípcios, tem os deuses egípcios representados ali. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha grega, os deuses egípcios no Gavião Negro, né? Porque depois, né? Porque no início não é, Sim. depois até ele se torna um alienígena, depende as hordas aí, as ordens, né? Cronológicas. Então assim, tem um panteão ali tirando o Batman, que o Batman é humano no meio dos deuses. Eu brinco muito com os amigos que o Batman é mais Marvel do que DC, porque ele trabalha muito em cima de traumas, que é algo característico da... Aliás, tem um meme Marvel. muito Da bom que eu Marvel. vi essa semana, que é, pô, o Batman é o único que é humano sem superpoderes, né? Sim. E aí o Batman, ele pilota o avião da Liga da Justiça e manda todo mundo sentar, que voa. e todo mundo sentar e colocar-se em segurança. Aí tá a Mulher Maravilha de segurança, tá o Superman de segurança. Se der merda, eles podiam fazer qualquer coisa, né? É que o Batman na Liga da Justiça é tentar mostrar que o quanto o ser humano procura, né, alcançar a divindade. O Batman é de que ano? O Batman é de 39. Logo depois. Logo depois. É praticamente claro. Não é considerado o segundo, alguns dizem que são o segundo, outros que dizem que é o terceiro, mas é o segundo quadrinho Mas, que cara, que saiu. coisa interessante essa necessidade de um deus que o ser humano tem. Porque o panteão romano existia uma estátua escrita ao Deus desconhecido. Eles tinham tanto medo de esquecer de adorar alguém que eles tinham ao Deus desconhecido. Já estava Até reservado. estava reservado para garantir, reservado, né? Mas a concepção humana, antropológica, existe uma necessidade de buscar esse desconhecido, né? Que muitos cientistas... quer dizer, Soldado desconhecido. o soldado desconhecido, sempre tem essa questão mítica. A própria busca pelo extraterrestre, né, tia? Isso nos move. Eu achei um... Pelo além, Isso né? nos O além, move. né? Não deixa de ser, né? O cara acredita num fantasma, acredita no demônio, né? E faz eu buscar, né? Isso também estimula a ciência. Ao mesmo tempo, tem muitos cientistas, né? Porque eu não vou dizer que é ciência contra Deus. Não é. Não, eu acho que anda junto. Anda junto, porém tem muitos Bom cientistas que comentam assim, o quanto, tipo, Freud fala que Deus nada mais é do que uma necessidade infantil de a gente ter na fase adulta de um pai para sempre nos proteger. Sim. Porque a gente não consegue a nossa autonomia, né? A nossa autonomia de conhecimento. E o super-homem seria isso? O super-homem Seria o protetor da Terra. seria esse protetor da Terra, essa necessidade dos humanos de ter. Ele é a catarse. Mas é engraçado, tipo, você voltando pro Ele é filme, né? catarse. O que quer falar? Não. É que tu fala por exemplo, a cena do terremoto. Cara, aí tu fica pensando, cara, cadê a polícia, quartel, os exércitos? Não, bombeiro, não tá ninguém. Subiu todo mundo e os Ele deixava tudo nas mãos do Superman, né? se vira na descida, né? Salva a pessoa na ponte. Ele tinha que pegar New Jersey, salva- depois a ponte aérea New Jersey. Mas aí vou trabalhar novamente essa questão da limitação humana. Certo. O que é o exército diante de uma catástrofe natural? Nada, praticamente. Cara, tu é humano também. Ô, cara, Tu só vai ajudar depois, né? Isso é representado agora nos últimos isso. filmes em que o super-homem leva uma bala no olho, né? E aquilo... Quem é o guri, aquele bonitão, quem é ele? Cavill? O Cavill. Cavill, né? Cara, e aquilo cai como se fosse aço, né, cara? Muito boa também, só pra lembrar que o sobrinho do Henry Cavill, né? Ele tá na escola e, ele fala pros coleguinhas,
o meu tio é o super-homem. Duvido. E aí as pessoas, olha, teacher, ele tá mentindo aqui, né? He's lying, né? Tá mentindo. E aí ele, não, mas meu tio é o super-homem. E ele sofreu bullying. Sofreu bullying. E aí a professora, não, tu não pode mentir. Ele não tá falando a verdade, não pode mentir. Aí ele tomou punição na escola. Tomou. Aí ele chegou em casa, chorando, falou, e apareceu quem no colégio. Pra buscar ele. Só um detalhe que eu vi ontem uma entrevista dele, ele tem muitos sobrinhos. Então ele teve que ir com todos depois. E teve um que foi e o bacana é que tem uma foto, eu não sei se é dele, Muito boa. de um dos sobrinhos vestido de Thor, né? Sim, né? Isso, tem uma foto Eu adoro o meu. Cara, e daí eu prefiro volto pra gente. A gente tá falando assim, ó. Tem pessoas que endeusam então o super-homem, né? Ou quer que. Cara, vamos falar o que é o sagrado, então. O que são essas manifestações de sagrado. Hoje, tu ir num cinema porque é um filme de um determinado personagem que tu gosta, É idolatria. é idolatria. É verdade. E tu Independente se tu acha que vai ser bom tá ou ruim pecando, o filme, né? É. Tu quer ver o personagem, né? E isso mexe com as pessoas, assim, de uma certa forma. Tipo, eu tá com uma camiseta hoje da Liga Sim. da Justiça e ter essa camiseta é uma forma, da mesma coisa de eu De ter um adoração. crucifixo, De adoração, eu ter, né? é uma adoração. Que barato isso. E tu ir pra uma convenção de quadrinhos, pra quem é Sim. fã, é o templo. É, o um tempo retiro. maior, onde tu vai lá, tu não encontra desconhecidos. Iguais, Tu iguais. encontra iguais. Daí Iguais, eu É que nem coloco igreja, muito né? a necessidade do ser humano do Igreja, pertencimento. jogo de futebol. A associação, futebol, claro, o Rotary, o Lions, o Grêmio, o Inter. O cinema de peso, que a gente Associar-se. gosta de falar sobre cinema, né? Associar-se, Não é né? social, mas assim, aí tem uma outra questão. O ser humano só vive, né, em comunidade. Ele Por mais que depende muitos do outro. neguem. Mesmo eu querendo me isolar no meio do mato, Vai eu ter que comprar precisei. comida que o outro produziu. Outra, eu precisei de alguém, né, para me criar, para eu poder conseguir estar aqui sozinho. Né, ter um conhecimento e tal. Não Então, saiu do barro direto. Só deixa, então deixa tem essa depois questão eu de quero cortar o comunidade filósofo depois. muito forte, muito forte. Não, só uma outra curiosidade, né, que quem gosta de linkar o Superman com Star Wars, o Christopher Reeve, quando ele ganhou o papel, ele treinou, sabe com quem? Com David Prowse, que é o cara que fez Darth Vader. Ele fez treinamento de o cara é um gigante, O que o né? David Prowse falou pra ele? Ele falou, não é meu filho. Meu Mas filho. voltando, tu não vai fugir, e os vilões do Superman? Os Então, três, eu esqueci principalmente o Lex Luthor, né? Então, ali Careca. traz algumas questões dos quadrinhos, para quem vai lembrar da Legião do Mal, né? Que tinha os quadrinhos, tinha animação lá do Super Friends. Pra mim, eu me creio ver o Super Amigo. Super Eu Amigo. adoro o Super Amigo. Pra mim é o melhor desenho ainda, né? Eu acho que é o melhor desenho, cara. Eu também acho, né? Eu Desenho não quase gosto. desanimados, mas é um desenho É assim, maravilhoso. não, é só a boca mexia, o fundo mexia. Mas era legal. E ali tinha a Legião do Mal e tem a frase ali do Lex Luthor, tá isso também nos quadrinhos, que eu sou a maior mente criminosa. O Super Amigos é dos anos 70. Pelo menos anos 70. Tá, então por isso que nos anos 78 eles usaram essa frase. Eu sou a maior mente criminosa. E isso traz, assim, pra quem vai ver hoje, ver esse filme, mas o Lex Luthor não se acha vilão. Ele se acha que é o herói. Que o vilão é o Superman, que é uma invasão alienígena e tal. E de certo ponto é a luta entre um homem e versus Deus. E o Luthor entrou na história do Superman em que época, mais ou menos? Cara, entrou bem depois, Eu assim. tinha essa fala do Lauro, né? Não, Acho que década de 40. Ah, não, mas tá, mas entrou logo, já foi o primeiro mas assim, vilão. Tá? Não foi o primeiro Não, vilão. lá tinha, mas foi o Não, primeiro grande vilão. Porque ali teve. Os primeiros vilões são questões relacionadas ao meio social. O corretor de imóveis e tal, o a especulador. o especulador, depois a criminalidade e tal. E depois teve uns cientistas loucos que usavam a ciência, né, Pro lado ruim da pro coisa, lado né? ruim. Então, o Lex Luthor, eu acho que ele surge nos meados dos anos 40, né, se eu não me falha a memória, mas ele não é um dos primeiros vilões. Eu acho que ele está ali junto com outros vilões e ele começa a ganhar destaque. Sim. E a partir dali, outros Ele vira o roteiristas maior começam- inimigo do ele Superman. se torna o maior inimigo, que alguns vão se questionar, assim, melhor inimigo é o Zod, é isso, é aquilo e tal, porque o Zod chega... O Zod é pau a pau, né? É que o Zod é o kryptoniano, né? Tem os mesmos poderes, né? Não, mesmos poderes, e tem
e tem visões parecidas. Mas a mente da Lex Luthor a mente da Lex Luthor é genial, cara. Mas até nesse filme, né? Por mais assim, tipo, cartunístico, é o estilo cartoon que tu falou, né? Ele dá uma tirada muito boa, até porque, tipo, ele tem uma escada dele que é o Ned Beat, né? Que é um baita ator, por sinal, que é o Watts, né? Que é o burro, entre aspas. E tem a senhorita, esqueci o nome, Texmacher, que é um, sei lá, um ator ali, tá junto ali e tal, né? Tipo, tá uma E aí a gente não fala que o Superman não tem humor, e aí a parte do humor fica com esse trio, né? Sim, pra lembrar um pouco o Batman. Isso, pra lembrar um pouco o Batman, né? O Batman seus vírus tinha os seus capangas, cabeça de ovo. Tinha os capangas que eram atrapalhados, né? E o Ned Beat faz esse tipo, né? Ele é meio... Ele tá sempre fazendo alguma bobagem, alguma coisa meio... Não, e muito a paranoia do Lex Luthor, porque ele é completamente perfeccionista, né? Isso, é. Ele morava no esgoto. A 60 metros abaixo de Manhattan e tal, né? Nos antigos túneis. E fez uma mansão lá e tal. Ele falava que se era pra morar numa caixa de fósforo, eu prefiro morar aqui com uma de graça. Quem constrói essa... Eles botam as pessoas, né? Eu acho pedreiro, né? Que é pedreiro que construiu isso aí, né? Eles botam as pessoas, né? Mas se tu olhar, assim, tem detalhes ali, cara, que era talvez uma região que era utilizada talvez no século passado. Sim, restaurante, isso. Posto de não sei o quê. Ou ele fez um resgate de várias coisas, né? Tem isso. Porque ali onde tem a piscina, onde o Superman depois cai com... Com criptonita. Tu olha ali, tem o nome de um restaurante, um prédio, e aquilo é cravado na pedra. Então, assim, aquilo foi, talvez, era uma... Ano 1800, né? Talvez ali foi utilizado, que depois desutilizado para criar novas... Sim, pode ser túneis de metrô. Isso era o metrô, né, isso. Mas uma coisa que eu acho muito... Pra mim, eu acho que a cena mais bonita, mais espetacular de efeitos especiais é a cena do helicóptero, cara. Aquela cena do helicóptero... Porque, assim, ali foi o cartão de visita do Superman pro mundo, né, cara? Ali, porque a Lois ela tem pro Força Aérea 1, né? Ela ia fazer uma matéria lá, e daí dá tudo, prende o cabo e tal, daí o Clark tá lá embaixo e olha... E sabe quanto tempo aquela cena demorou pra ser feita, cara? 1 ano, cara. Eles passaram 77 inteira fazendo aquela cena. Porque cada vez eles queriam fazer um detalhe mais perfeccionista do negócio. Isso ficou, cara, perfeito. Isso era efeitos especiais, né, cara? Isso era na mão, né? Não era CGI, né? Que os caras botam ali e reclamam, né, cara? Que cena espetacular. A gente tá falando, só que a gente não falou da sinopse do filme, né? Que é, né? O coberto com o Super-Homem. Não, claro, mas é um filme que tecnicamente a gente pode falar. A gente falou sobre a parte que o Superman chega na Terra. Sim. Né? E aí depois aparece o Lex Luthor, que ele quer criar o país dele, né? Ele quer um plano perfeito. Ele quer um plano perfeito, né? Mas ele criou o crime do século. Isso, Ele quer destruir metade da Califórnia para criar a especulação imobiliária. Isso, E se tu olhar o Superman O Retorno, que é uma continuação dos 4 primeiros filmes, que é com Christopher Reeve, porém esqueci o nome do ator agora, que era um modelo até na época. Também um cara de 1,92m, assim, como parecido, o né? Reeve, que era parecido com e tal. Um uniforme igual, né? O Lex Luthor, ele dá uma continuidade naquele plano do primeiro filme, então só pra ver que ele quer usar aquela fala de San Andreas. Ele tem uma cidade, ele ia criar um estado novo, como é que era? Luthor, sei lá o que, Luthor State, sei lá. Tem vários, Luthor Land. Isso, até o Watts, que é um pedacinho pra ele. Watts, que tinha aqui. Não, mas ela conseguiu pra ela, precisa pra mim não. Você deu, ela apaga, né? Não, o bacana é a genialidade dele de trazer dentro de um aspecto que geográfico, físico possível. Sim. Gente, não, é uma bala muito grande. Não, é possível. E pega a Califórnia, né? Que é uma coisa que pega um trauma californiano, que é o terremoto da Califórnia, né? E o plano dele é perfeito, cara. Porque ele consegue botar um míssil para um lado, outro míssil para o outro, e ao mesmo tempo tá destruindo a Califórnia. Então ele superou. E outra coisa, na verdade, se não fosse a senhorita, que eu esqueci o nome de novo dela, Texmacher, ele não ia conseguir. Ia destruir tudo, ia dar tudo certo. Aqui nós temos 3 questões dos vilões, né? Um gênio do mal, né? Que mostra muito essa questão do empresário, quando a gente usa a nossa inteligência para as questões negativas.
Tem o Atrapalhão, que vai lembrar as questões mais cômicas, até para suavizar, talvez, o filme, algumas questões. Escada, né? E tem a personagem da redenção. Que o próprio Superman vai falar, isso é legal, que tá muito nos quadrinhos do Superman, da redenção. Diz assim, porque eu só escolho os caras errados. Ela fala. Ele só faz um gesto carinhoso nela, dizer, tipo, não precisou ter fala, assim. Insiste que tu acha. E ela dá um beijo nele, né? Ela dá um beijo. Por que você me beijou? Porque antes, não sei o quê. Tem toda uma questão ali bem bacana. E tem uma redenção dela ali, que ele diz assim, agora você pode procurar fazer algo correto. Ou ele dá essa mensagem. E ela pede, salve minha mãe. Salve minha mãe. Você promete porque você não mente, Jersey, né? porque você não mente. E aí, falando da questão da mentira, a mentira aparece em 3 pontos no filme. Eu não minto. O Super-Homem não mentia, né? Eu não minto, daí aparece vários pontos. E a Ninja publicou isso. Mas assim, ele não mente, ele só omite. Sim. Só omite. Porque não pode. São 2 coisas diferentes. Ele não pode falar porque o pai dele fala. Porque e ela descobre isso aí. E ele não pode falar pra nós dele que ele é o Super-Homem. Claro, não. Quais são os 3 pontos aí? Daí tem esses 3 pontos. O Superman, né? Não minto. Porque eu tenho toda uma questão da verdade. Eu sou a representação da verdade. Aí ainda falo, né, do jeito americano de ser justiça, verdade, do jeito americano de ser que isso agora caiu, né? Os quadrinhos da DC não falam, o Superman não fala, mas isso é o jeito americano. Tem a questão da Lois Lane, né, que é a curiosa, que se torna repórter, que ela vê uma pessoa correndo, né, no lado da locomotiva e diz, alguém correu acompanhando, não mente. O quanto a questão da mentira, tu negando o fato, dizendo que é mentira. Mas isso criança sofre muito. A criança isso tudo mundo passou criança. Tu viu o negócio, falou pro teu pai e tua mãe, não. Ou Lauro, tu tá inventando, só que tu viu a coisa. É total. E tem uma cena do Superman quando pega o gatinho da menina. E a menina entra, mãe, eu vi uma pessoa aqui, o gato tava não sei o que, uma pessoa veio do céu, pegou assim. Não minta, menina. E aparece um tapa. Anos 70. Cara, eu fiquei assim, a punição. Né? Então são 3 pontos. A verdade como algo de justiça. Né? E alguém pensava em hoje, né? 78 é uma tapa daqueles. A mentira como algo de negação. E essa questão a mentira não, o fato, né, e eu negar, e o fato e eu condenar. E a punição. E a punição, né, essa condenação como punição. Então são 3 pontos que aparecem no filme. Lógico, eu não sei se os caras estavam querendo fazer isso, né, mas eu estou fazendo essa leitura hoje que a gente pode fazer. Mas isso é legal, porque eles largam. Por isso que eu acho esse cinema legal, porque tu pensa, tu raciocina, a tua vida ela ganha. Ela ganha. Como é que eu vou explicar assim? A tua vida ganha significado. Porque tu vai. Sentido, porque tu vê coisas. De repente, o roteirista, o filme não quis falar, passar essa mensagem, mas a gente absorve isso, né? A gente absorve essa coisa. Claro, a interpretação, né? Que tu Quando as pessoas chegam pra mim assim, eu faço pesquisa, dou muita palestra e tal, vai ficar meu contato aí, então. Sim. Não, depois não, mas com certeza. Eu dou muita palestra, as pessoas chegam assim, mas o quadrinho foi criado para se tornar algo formativo. Não, o quadrinho é entretenimento. Sim. Porém, todo entretenimento também se transforma em cultura, em arte. Sim. A arte imita a vida. E por ela imitar a vida, ela é formativa. Show, cara. Só que eu preciso de pessoas mediadoras para pegar todos esses aspectos culturais, manifestações culturais que são diferentes. Eu aprendi na Bienal do Mercosul com um monitor, cara. Com alguém que estudou cada obra para me falar de cada obra. Você não sabe banhar. Eu não vou saber por que o cara criou isso aqui, ou o que ele sentiu. Isso enriquece. A gente precisa sempre de orientação para entender algumas coisas. Cara, tu vai ver Breaking Bad, que é considerado uma das the best. Tu vai estudar tu vai ouvir e ver os vídeos de quem estudou a série a fundo. Os easter eggs ali dentro é fantástico. Sim. É fantástico. Então, as questões científicas. Científico, elaborado, toda aquela coisa assim da mulher dele só começar a usar verde, cor do dólar depois que ela descobre o dinheiro. Coisas fantásticas assim que... São nuances, né? Nuances que... Mas,
antes da gente terminar, eu gostaria que tu falasse das tuas publicações e onde que as pessoas têm acesso a elas, livrarias, mas ou depois a gente vai falar do final do filme também. Não se esquece disso, isso é importante. Vamos seguir o filme aí, porque a gente já tá com 1h10. O filme tem terremoto, né? E o Super-Homem, ele vai salvando todo mundo. E a Lois Lane cai lá na ravina. E ela cai num buraco... Do terremoto. Do terremoto, né? Ela cai num buraco com o carro dela. E até tem a questão indígena também. A questão que os indígenas estavam sendo expulsos, as suas terras estavam sendo desapropriadas. Também é. Sem água, os caras não tendo água. O Lex Luthor ele compra muito mais barato em campos baratos ali, porque sabe que não valiam nada, porque ele sabe que depois do acidente vai virar um litoral ali, né? Mas aí é especulação imobiliária, né? Daí quando Foda 38, quando falou, né? Daí quando tem ali o Perry White pergunta, o Clark perguntou onde está a Lois. A Lois está investigando, o Perry White fala, a Lois está investigando uma suposta compra corruptível de terras. Então tem ali toda uma questão... do Jimmy Olsen, que é o fotógrafo que tá cara, o Jimmy Olsen. O Jimmy Olsen. O jornalista, o estagiário, né? O Jimmy Olsen tá ali ainda como a figura dos Sidlix, né, que se chama, o ajudante. É o ajudante, né? Mas é legal porque ele tem o Supergirl, no Supergirl, que é 2015, começa, né? Ele já faz uma coisa praticamente correta. O Jimmy Olsen vira um personagem negro, que tem um crush com a Supergirl, né? Um herói. Lá dentro, uma volta pra sinuca de bico, que é o final do filme. Ele tem que evitar que um míssil chegue a New Jersey, que é no outro lado da América. Ele tem que pegar o outro míssil que tá indo que vai destruir a falha lá de San Andreas. E daí ele consegue, só que ao mesmo tempo ele vê que o terremoto já provocou as consequências. Daí ele vê a ponte, a Golden Gate lá em São Francisco caindo, as crianças caindo. Pô, a criança não tem como ele não salvar, né? Ele vê. Essa cena clássica dos quadrinhos, né? Não, ele tem que salvar. Outra, o pessoal da represa, né? Que é muito boa. Vou ter que estourar o programa. Que eu desde os anos 70, quando eu li quadrinhos, se eu sou velho. O Lara pode falar sobre ele. Não falei nada. O Shazam é uma cópia do Super-Homem. Teve uma briga, né? Uma cópia, né? Cara, o Batman, né? De certa forma. Porque assim, o Superman foi um sucesso e a partir disso todo mundo queria ter um Superman. A própria DC, né? Que a DC é DC por causa da revista Detective Comics. Onde surgiu o Batman, né? Que antes ela chamava... Action Comics. Isso. E então... todo mundo queria ter... gente, eram várias editoras e todo mundo queria ter os seus heróis, que depois a DC foi comprando. A Marvel foi surgir só na década de 60, mas várias editoras lançaram e a DC depois comprou o Shazam da Factware, né? Agora não me lembro agora. Da Fawcett, né? Fawcett, isso. Até que o falso é por causa que ele usou esse nome falso. E até hoje ela está comprando, tipo, nos anos 90 ela comprou aquela que era sobre personagens negros do que tinha o Millennium, que ela usa o selo hoje. Ele tá investindo em personagens. Comprando, que saiu o Super Choque. Né? Então, ainda hoje a DC compra, hoje a corporação Warner, né? Sim. Ela compra outras editoras e consigo os personagens, né? Vai comprando os personagens. Então ela teve essa polêmica, todo mundo queria um Superman, porque fez sucesso pra caramba. Até o último Shazam tem a cena da ponte, né? Sim. Não, agora são cenas O último Shazam tem a cena da ponte, né? Sempre tem. Mas tu acha que, uma coisa que eu te pergunto, tu acha que digamos que o sentimento humano que não era pra ter Super-Homem, só que como ele adquiriu sendo terrestre, praticamente o alienígena mais terrestre da história, fez ele salvar todo mundo e deixar a Lois morrer? Tu acha que foi tipo assim, foi sem querer ou faltou tempo? Não, foi sem querer. Sacrifício. Foi sacrifício. Sacrifício. Aí vai a minha teoria, que tá no meu primeiro livro, tá? Vamos lá. Esse final do filme é muito emblemático. Segunda vez que eu vou usar. Vamos pensar assim, o Superman é um alienígena entre nós, é um deus entre nós. Sim. É um deus, tem a mesma aparência humana e tal. Eu gosto muito de um filósofo chamado Aristóteles, que é um dos primeiros caras a escrever a ética, e eu vejo alguns personagens dos quadrinhos, né, inseridos
essas questões éticas aristotélicas ali. E uma das questões aristotélicas que está em Superman, desde a sua criação, está no filme, é a busca da felicidade. Que Aristóteles fala que o significado da vida do ser humano é buscar a felicidade. Como eu posso fazer isso? Viver em comunidade, viver na polis, que eles chamam, que é as comunidades. Como eu faço isso? No momento que eu dou algo de mim para o outro, e esse outro me acolhe. É esse momento que eu consigo me realizar. O Superman faz isso de certa forma. É no momento que ele usa não os seus dons alienígenas. Sim. Isso está muito presente também em Smallville, na série. Está bem desenhado isso. No momento que eu uso os meus poderes, e o pai dele passa isso, o pai biológico dele, o Jor-El, e o pai dele também, adotivo, fala que tu tá aqui por alguma razão. E tudo vai fazer sentido. É que até a questão é cristão também, né? Também tem isso, mas eu já vejo que tem um pouquinho... Já vamos pular já vamos antes. Para a tua conclusão da tua tese. Da questão ali grega, da filosofia grega, principalmente ética de Aristóteles, que está essa questão, ele quer algo que mesmo trouxe aqui, que é pertencer. É algo que todo humano quer. A gente sempre quer pertencer a grupos, porque isso faz sentido, nos torna ser humanos, pensar nessa coletividade. E o Clark Kent, ele quer se tornar ser humano. Ele chega a falar assim, eu posso fazer tantas coisas e eu não faço, até parece que é castigo, traz algumas coisas assim. Sim. Ele tem que suprimir, quando ele é adolescente, ele não pode mostrar sua força, não pode jogar futebol americano, ele não pode... E sempre na resiliência, sempre até o dia que vai chegar o dia dele. E vai chegar um momento que ele, no Smallville aparece isso muito bem, e muitos quadrinhos também trazem isso, que ele quer negar essa herança kryptoniana. No filme é passado isso muito sutil. Claro, sutilmente. Mas aí quando ele só percebe que no momento que ele começa a utilizar a sua herança kryptoniana a favor da comunidade onde ele quer fazer parte, pertencer, ele se encontra. Então meio que aparece o pai dele falando, você está feliz? A felicidade de poder estar... Mas onde é que chega a individualidade, que era o amor da vida dele? Aí que está a questão. É no momento que eu consigo fazer algo e essa comunidade me aceita, eu posso estar buscando... Tu acha que por isso que ele fez todo esse sacrifício? Sim, que ele quer ser aceito. E é nesse momento que ele alcança a felicidade dele. No momento que ele aceita. Só que mas depois, Não é à toa que ele é chamado de super-homem, não super-kryptoniano, super-alienígena, porque quem dá o nome de super-homem é a Lois. E a Lois sabe que ele é kryptoniano. Mas depois... Estou te cortando, é bom, ótimo a gente ouvir, mas é que a gente gosta de falar, porque também a gente tem tempo, Parece que o Gil Soares falando, tem tempo, mas a questão, daí ele volta pra... Tem outra cena que é muito bonita do filme, que ele chega e ele vê que caiu as rochas em cima dela, e ela morreu ali, E ele... Ali tu vê um lado humano, muito humano, muito de raiva e de... Eu vou usar meus poderes para mudar isso aqui. Mas aí tem uma questão anterior no filme, que quando o Jonathan Kent morre e ele fala, porque eu tenho tantos poderes, eu não posso salvar meu pai. Mas ele não tinha mais como... E aí tem essa questão, assim... Ele não usou naquele momento. Não usou, ele não sabia usar. Porque ele não se encontrou ainda como herói. Ele teve que ter essa jornada. Sim, ele teve que ir embora. Só que agora eu faço uma pergunta. Tu acha que é ético um super-herói mudar o rumo da Terra pra salvar uma mulher? Salvar uma mulher é salvar uma vida humana, são duas questões. Não, eu digo, mas salvar a mulher, Porque na verdade que outras pessoas... Ele não pensou voltar, salvar aquele policial que morreu no início do filme. Vamos combinar, uma coisa assim, patética, pensando, Mas assim, era a mulher, A grosso modo não é ético se tu querer, por interesse próprio, salvar só uma pessoa. Tanto que ele pensa, nunca interfira nessa humanidade. Antes de concluir, eu só deixa... Eu não quero... Eu esperei esse programa para falar esse encontro. O Gilberto Gil tem uma música chamada Super-Homem, a canção. Sim, isso eu sempre esperei esse programa pra falar essa história do... O Gilberto Gil tava na casa dele em 78, 79 e o Caetano Veloso chegou. E imaginando, o diálogo dele Você é burro! Ô Gil, eu assisti Superman, o filme. Maravilhoso filme e tal. E tem uma cena que é maravilhosa, linda demais, que o Superman
a Lois morre e ele volta à Terra, ele volta o tempo, ele modifica o tempo e a história pra salvar a paixão dele. É lindo. Daí o Gilberto Gil disse que ele ficou grudado. Cara, isso é uma música. Daí ele botou, ele tava faltando uma música, duas músicas pro título dele de R$79. Ele botou a Super-Homem, a canção, que ele falou a frase que o Kriva falou. Quem sabe o Super-Homem venha nos restituir a glória, mudar como Deus o curso da história por causa de uma mulher. Era uma crítica ao machismo que ele fazia isso aí, né? Porque essa é uma música linda, que começa... E ele fala exatamente essa frase, né? A minha porção mulher claro. maior que eu trago em mim agora. E o cara não é menos homem por causa disso. O cara mas ele termina exatamente com essa... Será que não faltava um super-homem mesmo, realmente, tipo, pra gente sacrificar exatamente pela mulher, né? E tá, tipo, nós tirar que todo aquele nosso... nosso ranço machista e tal por causa de uma mulher, porque a gente tem que abrir mão, né? A mulher é muito bonita, a música é em 79, né? Eles estão ao fim da história. Se a gente olhar a questão da mulher dentro das concepções divinas, né? E o quanto o cristianismo tirou isso, e Superman é utilizado muito, né? Com as teologias cristãs, né? A questão da redenção, tem muita característica ali. Ele fazer isso, né? Daí também entra as questões éticas, né? É ou não é ético salvar uma única vida se tu podia salvar as outras? Claro. Mas aquela questão, tu tinha a possibilidade de fazer isso antes? E eu vejo ali o quanto o Superman não tinha, ou talvez não chegou a ver o seu verdadeiro potencial. Mas e é naquele momento que ele se torna verdadeiramente o homem da palavra Super-Homem. Que ele sente a dor humana, porque os kryptonianos estão... uma raça superior. A shakespeariana. Aquela coisa bem que... quase aquele utópica. O Superman utópico. Tirando o Jor-El, né, e a mulher dele, era aquela coisa, não tinha os sentimentos. Não. Era um bom fio, né? Tanto que mostra, tu bota o planeta... Vou falar o Lauro, é o planeta que é de gelo, né? É de gelo cristal, né? São frias, né? E daí tem aquela questão, o Nietzsche de Superman, que é o filósofo alemão, tem a ver com o Superman dos quadrinhos? Não, porque esse Nietzsche é a razão total, né? Se Superman seria os kryptonianos. Isso, seria os kryptonianos, né? A razão em cima de tudo, do bem e do mal. E até o sentimento bem blasé, né? Sr. Spock. Spock, mais ou menos sem isso. sentimento, né? E aí ele mostra que para mim me conectar com seres humanos eu preciso sentir, e ele sente. Ele sente amor, ele sente dor de perda, a dor, mais né? uma perda. E a raiva, né? A raiva de ser o super-homem, um deus, e não poder fazer nada. Não, ele salvou todo mundo, mas não conseguiu salvar quem ele queria, né? É naquele momento. Quem ia fazer falta pra ele? Quem fazia falta pra ele? Porque as pessoas de São Francisco ele não ia saber, as crianças, a professora, que o motorista, só que aquela mulher representava muito pra ele, É a mesma coisa que acontece no Homem de Aço, quando ele mata o Zod no filme, todo mundo, Superman não mata, e ele mata o Zod, e ele sente aquela dor de matar alguém. Acabar com alguém. Né? Porque tem um casal ali que vai ser sacrificado se ele não sacrificar o Zod, ele fica aqueles, né? E aí tem a questão ética, que muitas vezes quando a gente pensa em ética, a gente só pensa no coletivo, mas a gente não tem isso, o meu eu, inserido no coletivo. Super-Homem 2, pessoal. Se tu olhar Injustice, o desenho ou o quadrinho, vai ver que o quanto a Lois Lane é um eixo da vida ética do Superman. Quando o Coringa mata a Lois Lane, ele se torna um tirano. E outro detalhe que é importante no filme ponto de equilíbrio. Na cena que ele volta, e daí ele volta o mundo, ele chega e dá aquela alfinetada feminista, anos 70, progressista dela, fala que os homens nunca estão do nosso lado quando a gente precisa deles. Foi daí que eu, quando eu escrevi o livro, eu pensei, né, que a Lois dele fala, frase, né? Pô, cadê o Kael, que nunca tá aqui, né? Pô, eu preciso de ti, agora tô sozinha, tu não tá aqui. Ela nunca precisava dos homens, só que naquele momento ela sentiu aquela falta, né? E ela ainda deu na cara do cara que salvou ela, né? Não sabemos. Não sabe. Não sabemos. Ficou um tapinho de pelica, né, e tal, né? E aí tem toda aquela questão, assim, também, que tipo, mas tu conseguiu fazer tudo. Só que tu não tinha reconhecido o que tu fez. A mulher. E a Lois tem muito disso. A Lois, pra mim, é uma das personagens, uma das primeiras personagens feministas fortes, empoderadas das histórias em quadrinhos.
Teve a Mulher Maravilha, mas a Mulher Maravilha chegou a ser secretária, né? Após a Segunda Guerra Mundial, se tornou secretária da Sociedade da Justiça. E, nossa, isso é uma polêmica gigantesca. Mas eu sou minha lenda. A Mary Parker, né, que a Mary Jane, que era um bibelozinho, né? Isso. Eu acho que a Lois Lane, ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo nos quadrinhos. E nesse filme ela é muito bem apresentada. Eu acho que mas aí acertaram o roteiro, aí eu vou defender a Batgirl, né? A Batgirl também, eu acho, né, talvez. A Batgirl é de 70, 80. Tá, ela já nasceu, por favor, pessoal, terminem o filme. Cara, tu sabe que eu sou técnico, né? O filme terminou. Agora sim, ó, a gente falou muito do quadrinho aqui. A gente falou em off agora há pouco como tem quadrinho que está cancelado por ser datado, né? E como isso é ruim. Só um pouquinho. Desculpa. Obrigado. Sabe como é que é aqui, né? Cara, e nessa interrupção o velho esqueceu o que ia falar. Vamos continuar. Cara, a questão é o seguinte. O Super-Homem, tu consegue ver os quadrinhos de 85 anos e entender de lá pra cá que existiu a época, existiu a evolução, existiu comportamentos, coisas que podia, ou que as pessoas achavam que podiam na época, não pode mais. 54, uma coisa, sabe? 57. Pô, o filme tem 85 anos, o quadrinho, né? É uma sociedade americana extremamente racista, né, cara? Nós somos ainda racistas. Sim, mas ali era aquela coisa antes da Rose Parker que não podia sentar no olho. Sim, mas era mais racista. Não, assim, ó, eu como negro, tu olha, tem um personagem negro no filme do Super-Homem 68, que é uma menina que ela era uma cheerleader. É verdade. Que ela tá sempre no carro, né? É verdade. É a única negra que aparece no filme. Mas devia ser sul dos Estados Unidos, né? Então... Aquele é meio oeste. Mas Nova York, não, tem personagem, tem o cafetão. Quando ele sai a coisa. Que bonita sua fantasia e tal. Bandido e as prostitutas são negros. E prostitutas. As prostitutas são bandidas. Mas é isso, não, é isso. Não, aí o Super-Homem ele volta ao mundo, salva a loja dele que ela volta. Os indígenas são salvos, né? Que entra água na represa. Na represa, né? Bota pedra que os castores fazem. E a loja dele reclama, né? Que ela reclama que o Super-Homem não está lá. Mas é uma questão da questão do pessoal ela reclama do Clark. O Clark nunca está presente. Também. E aí acaba. Né, e o filme foi gravado. Foi gravado 2 filmes em um só. Tem a segunda parte onde vão aparecer que é ótimo. A segunda parte é muito boa. Né, o Richard Lester acabou que o Richard Lester brigou. Eu gostaria que agora que a gente terminou o filme, o filósofo falasse das suas obras, o que tu tem de material, aonde as pessoas vamos falar cena de peso. Eu tenho certeza que me despertou muita curiosidade, eu espero que não. Mas assim, o filósofo fala pra câmera 6 ali, porque nós temos 17 câmeras, né? Então tu fala pra lá. A 6 é aqui. João, liga a luz aí da câmera. Agora o Rubinho ali, ó. O Rubinho, fala com o Rubinho. Então, gente, eu tenho diversas produções, capítulos de livros, organizações de livros, mas eu tenho 4 livros, né, escritos. O primeiro, Filosofando com Super-Heróis, a segunda edição. Esses trazem textos, né, mais ligados à filosofia e adaptações adaptadas para as histórias em quadrinhos e que eu utilizei muito em sala de aula, então saiu até em outros países, muito feliz com isso. O meu segundo livro, né, que agora saiu a segunda edição, ano passado até, finalzinho do ano, que é o Aristóteles Super-Heróis, que é a minha dissertação do meu mestrado, que é a ética inserida nas histórias em quadrinhos, de 4 super-heróis, Superman, Batman, X-Men e Homem-Aranha. O meu terceiro livro, que é a base da minha tese de doutorado, que ganhou o prêmio Jovem Cientista, e ganhou outros. É uma pesquisa que ganhou vários prêmios e várias menções. Até menções internacionais. Pô, mas isso a gente tem que ter orgulho e tem que falar mesmo disso. E esse livro é a base, né, dessa tese, onde eu trabalho super-heróis como recursos, né, como tutores de resiliência para crianças e adolescentes em situação de risco, que eu criei um método de aplicação para auxiliar essas crianças, né? E avisa onde as pessoas podem te... Tem o 4º livro também. E o 4º livro é um projeto meu de pesquisa que ele está gratuito em formato e-book. Para quem quer físico, lógico, tem que mandar imprimir. Um custo até baixo, mas ele está lá no meu Instagram. Né?
principalmente para quem é meu seguidor. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @filósofosquadrinhos, porque é difícil achar Gelson Weschenfelder. Eu vi quando eu troquei o meu perfil, né, de Gelson Weschenfelder, Filósofos Quadrinhos, um salto Coisa boa. Pessoas me achando. E como o Chico perguntou, os físicos, a gente pode te procurar pelo... Sim, tem um que ele é exclusivo de uma única, a segunda edição do Aristóteles Super-Heróis, ele está na Wiclap. Mas me procure que sempre tem um cupom de desconto. Os outros dois, né, o primeiro e meu último, que é o Homens de Aço, né, o Super-Heróis com Tutor de Resiliência, eu sempre tenho comigo, mas também tem na Amazon, tem várias livrarias, para quem consegue os descontos, tá lá. Geralmente eu dou os links, né, para a pessoa comprar. Quem quer dedicatória, depois que eu vou colocar ali embaixo. para quem quer dedicatória eu posso mandar. E o meu último, ele tá lá no link no meu Instagram, né, que você pode ir lá acessar e abaixar o e-book, né, mas também aproveita e dá, né, começa a seguir o Filósofos Quadrinhos. Sim. E o Filósofos Quadrinhos é um projeto também de pesquisa, onde eu todo dia estou dando alguma dica sobre quadrinhos, cinema e o seu uso em ambiente escolar. Quando faço uma crítica, falo um pouquinho de coleção, que é um hobby meu, né? E mostro que o quanto a cultura pop ela pode se tornar algo muito importante para trabalhar desenvolvimento humano. Então essa é o meu perfil que eu trabalho lá. Uma das coisas bonitas que a gente vê às vezes são as crianças, ainda mais a criança do setor oncológico, né, cara, que recebe super-heróis, né? É muito emocionante isso. Tu falou na resiliência, né? Eu trabalhei assim, fazendo entrevistas com crianças que estavam sendo foram diagnosticadas, né, com câncer infantil, e fizeram todo um trabalho utilizando, né, cosplay de super-heróis, falando da resiliência e tal, e eu fiz toda uma pesquisa em cima disso. Todo, né? Gente, eu depois eu gosto de fazer terapia, porque tu vê crianças sofrendo, tu sai com aquilo, né? Não tem como não ter transferência, né? Tu vê, gente, é dado científico, tá? Mais de 90% daquelas crianças que passam por aquele método, né, os super-heróis conseguem se sobressair melhor ao tratamento do que aquelas que não passaram. Gente, isso é muito significativo. Então, o quanto essa questão de saúde mental também é importante quando a gente fala de saúde física. E o quanto pequenas intervenções, como a minha, que eu fui criado, são só 8 encontros de trabalho, né, que agora quinta-feira eu vou começar a implementar na cidade de Canoas. São pequenos encontros, pequenos trabalhos, mostrando que o super-herói também passa por situações na qual nós estamos passando. Isso já dá um ponto de virada na vida de crianças e adolescentes, e até mesmo de adultos, já fiz trabalho com adultos. E isso é muito significativo. Então, para ver o quanto o super-herói é um ser simbólico, que representa muitas questões de suma importância. Aqui o cinema de peso, aqui, ó. Cinema de peso que é te agraciar com uma caneca produzida lá cinema de peso. Woodstock. Na Woodstock, né? Cara, caneca, é um prazer. Foi fenomenal, um chazinho, fantástico, emocionante, cara, foi... sabe? É aquela coisa assim, eu como amante dos quadrinhos desde o Chico, eu acho que assim, tipo, tu sempre gostou, né? Cara, eu sempre amei quadrinhos, eu amo quadrinhos até eu hoje. Sou completamente alheio, eu não consigo ter tempo de ler tudo que eu gostaria de ler. Não, mas é uma coisa assim, quando eu encontro uma pessoa, sabe, um par assim, um comum assim. E o cinema como um transformador. O cinema transforma, cara. O cinema é vida, é uma arte que... Eu sempre digo que uma obra de arte ela nunca está inacabada, porque esse filme tem 50 agora? Não, nem tanto, né? Ele é 45. 45? Cara, a gente está falando do filme apaixonadamente, então a arte, ela sempre está em transformação, sempre está em crescimento. O filme 78, tá? E tu pensa, pô, eu revi o filme agora há pouco tempo, né? Vai fazer o programa, e cara, como o filme ele tá atual. Cara. Não, e agora... Sabe, ele fala de várias coisas. E o nosso desafio é ver agora de novo com todas essas... E uma coisa que... deixa eu falar porque não é o Rubinho, agora é a Kátia ali, ou a Kátia, assim, a nossa câmera, né? Assim, ó, o Superman no filme, ele foi o filme mais caro de 1970, da história até 78. Ele custou 55 milhões de dólares. No primeiro fim de semana ele faturou 300 milhões de dólares. Ou seja, tudo que a gente vê dessa cultura pop de super-heróis, que a gente às vezes esquece o outro cinema só, as salas às vezes tem 80% só de super-heróis e tal, tem uma história. Essa história não nasceu no como a gente brinca, não nasceu no Homem de Ferro em 2008.
O Superman de 78 do Richard Donner, do Christopher Reeve, do Gene Hackman, Marlon Brando, do Ray Susan Fox. York, Margaret Kyler, O chato da técnica, 30 segundos, ó. Mentira, não aqui, tem nada de... Ó, aqui, ó, esse vídeo vai aparecer. Aqui, tá? Cara, vamos dar um agradecimento a todo mundo que acreditou no Superman de 78, porque ele fez um super-herói voar e o Superman voou. Muito e aí, obrigado, o filósofo. Pode voar. Isso Porque, e aquela coisa, O homem pode voar. Que isso chamada, é, hein? sempre será cinema de peso. Valeu, gurizada. Falou, gurizada. Beijo. Até.